Olha só, o que fazer com as crianças durante o período de férias? Às vezes o papai e a mamãe não está de férias, mas as crianças estão de férias. E aqui um alerta muito importante, porque muitos acidentes domésticos acontecem quando as crianças estão sozinhas. Então, se você não tem um adulto, se você não pode ficar em casa, tenha muito cuidado com as crianças. Não deixe as crianças sozinhas. Leve para a mãe, é difícil o deslocamento, né? Leve para casa da vovó, leve para casa da tia, vai revezando as tias, né? Porque um dia uma tia pode, outro dia não pode. Hoje a maioria das mulheres trabalham, tem compromissos. Então, muita cautela, muita prevenção de acidentes. Inclusive, o Corpo de Bombeiros faz esse alerta sobre o perigo de acidentes domésticos que aumenta durante o período de férias. Então, a gente tem que ter sempre cuidado quando tem criança em casa, mais ainda durante as férias. Então, quais são as sugestões, Márcia Alves? Mesmo que você não tenha o dia inteiro à disposição das crianças, né? Tente chegar mais cedo, tente direcionar, adiantar uma tarefa para, de repente, você ter um tempinho a mais para ficar em casa com as crianças nesse vai e vem das férias, né? E aí, a orientação para você inventar brincadeiras, inventar passeios, né? Às vezes a pessoa nem tá trabalhando, as crianças estão de férias, mas fica assim, passa as férias e não fez nada de diferente. As crianças querem, as crianças gostam de passear e você tem inúmeras opções, né? Finalzinho de tarde, início de noite, né? Tira uma manhã, tira uma tarde para você fazer algo diferente para as crianças, né? Com a supervisão da mamãe, né? Da tia, da vovó, você pode inventar aí um piquenique para as crianças, né? Um passeio fora de casa, ou no quintal da casa, ou na praça do bairro onde você mora, ou no zoológico, ou num parque. A gente tem tantos parques em Goiânia. Vai num horário, né, que tem movimentação, um horário que tenha segurança, né? Faz um piquenique com as crianças. De repente você não quer sair de casa ou nem pode sair de casa, são muitas crianças, de repente você pode fazer um cine pipoca, colocar um filminho que tenha uma mensagem interessante para as crianças. Você pode fazer um concurso de música dentro de casa, fazer um desfile de moda quando tem muitas meninas aí, né? Às vezes são só meninas. E se forem meninos, de repente um futebol para os meninos. E fazer algumas brincadeiras, fazer uma campa dentro, né? O pai e a mãe dormir na sala com a criança, jogar os colchões no chão, fazer barraquinha dentro de casa ou na varanda. Às vezes não tem varanda na sua casa, minha irmã. Não tem problema não, faz na sala mesmo. Vai quebrar minhas coisas. Junta isso aí, põe numa caixinha, guarda seus enfeites e faz uma campa dentro. As crianças vão amar e nunca mais vão se esquecer. Faz a noite do pijama, deixa a criançada brincar. Tem tanta coisa boa. Conte história, faz um concurso de história. Põe uns para ser jurados, né? É brincadeira, gente. É isso que as crianças querem. E vamos curtir as férias com os nossos filhos. Ler a palavra de Deus, colocar uma meta com premiação para quem lê um capítulo, né, em voz alta lá com o papai e a mamãe, quem der uma explicação sobre o texto que leu, né? Eu acho isso muito interessante, porque não se deve dar para a criança castigo, leitura bíblica como castigo. Menino, você aprontou, agora você vai ler 10 vezes o Salmo 119, hein? Que didática é essa, minha irmã? Que didática é essa, meu irmão? Você vai fazer o menino ficar com raiva do Salmo 119, do Salmo 23, seja qual for o texto, né? A gente não deve dar leitura bíblica como castigo. Mas a gente pode dar premiação para quem fizer uma meta de leitura. Compre uma Bíblia, né? Peça as crianças para lerem histórias bíblicas, contarem histórias bíblicas. O importante é ter tempo com a sua família, é ter tempo com as crianças. Um bolinho simples. Sabia que com um ovo a gente faz um bolo?
Quantas vezes eu vi minha mãe fazer um bolo com um ovo, né? Faz com óleo, né? Pega lá uma farinha de trigo, não tem farinha de trigo, tritura um arroz, faz alguma coisa, faz uma canjicada, faz algo que, né? Um arroz doce que as crianças gostam, né? Faz um cachorro quente, por mais simples que seja, né? A refeição, mas faça com amor, faça com alegria e deixe as crianças participarem com segurança para que elas possam aprender a gostar de estar em família, a valorizarem essas pequenas coisas do dia a dia. Cuide dos seus pequenos, cuidado com os acidentes domésticos, nos passeios, nas viagens, cuidem das nossas crianças.